Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Como vocês passaram de final de semana? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre as bactérias, tá? Tanto a gente vê uma última parte, então a gente conversou já sobre a morfologia bacteriana, a gente falou sobre os fatores necessários e fundamentais para o crescimento bacteriano, e falta agora a gente entender um pouquinho o metabolismo bacteriano, como que vai funcionar, quais são os tipos, tá? Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai falar sobre o metabolismo bacteriano e na segunda parte nós vamos começar a ver algumas bactérias que podem ser de interesse odontológico. Tudo bem? Vamos lá então? Pessoal, eu começo perguntando para vocês, então, o que é o metabolismo bacteriano? O que é metabolismo? Tá? Então, pessoal, o metabolismo ele vai ser um conjunto de reações que vai estar acontecendo em algum organismo vivo. Então, a gente tem metabolismo? Tem, as bactérias também têm metabolismo, cada um do seu jeito, de maneiras diferentes, mas tem esse metabolismo, tá? Se o metabolismo ele é o conjunto das reações, a gente pode dividir esse metabolismo de duas formas, os anabolismos e o catabolismo, tá? O anabolismo, ele se refere à síntese, à produção de alguma coisa. Então, anabolismo é a síntese de moléculas que são complexas, por exemplo, produção de carboidratos, proteínas, lipídios, tá? Então, nessa imagem aqui, essa é a síntese. Só que, por outro lado, existe outro tipo de metabolismo, que é o catabolismo. Se anabolismo é a síntese, a produção, o catabolismo, pessoal, é a degradação de quem? Dessas mesmas moléculas. Então, carboidratos, proteínas e lipídios, eles vão ser quebrados, clivados nas unidades menores, tá? Então, basicamente, isso é o metabolismo, tá? E aí, nisso tudo, o que vai ser importante é que no processo de degradação, de catabolismo dessas moléculas, em algumas vezes, serão produzidas ATPs, tá? Então, adenosina trifosfato, que é a forma de acumular energia que os organismos vivos utilizam, tá? Então, todas as reações que o nosso corpo precisa fazer utiliza energia. Da onde vem essa energia? Do ATP. Tudo bem até aqui? Pessoal, o principal componente para síntese de ATP, a produção de energia, vai ser a glicose, tá? Então, a glicose, açúcar, ela vai passar por um processo de glicólise, tá? Então, tá escrito aqui glicólise. Lise é a quebra, então a quebra dessa glicose, tudo bem? Se a gente observar aqui nessa imagem, a glicose, aqui cada um desses representa um carbono. Então, a glicose tem 6 carbonos, tá? Durante o processo da glicólise, então, é um processo de sucessivas reações químicas. Se a gente olhar lá no final dessa reação que está sendo aqui representada, nós vamos formar 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Então, eram 6, foi 3 para cada lado. Cada molécula dessa que tem 3 carbonos é chamada de ácido pirúvico. Tudo bem? Então, uma glicose lá do começo passou por todo o processo e vai dar origem a 2 moléculas de ácido pirúvico. O que vai ser importante a gente observar aqui, pessoal? Se vocês observarem, olha aqui comigo nesse esquema. Aqui está no final da reação, está sendo formado o quê? ATP, certo? Então, nesse processo de conversão de clivagem da glicose, estão sendo formadas 2 moléculas de ATP de cada lado. Olha só, está sendo produzido. Além disso, eu já vou explicar para vocês, mas estão sendo formadas moléculas também NADH. Então, o que isso significa? Durante esse processo, utiliza uma molécula de NAD, olha aqui na setinha comigo, para formar uma outra molécula de NADH. O que é isso, gente? Essa molécula de NADH, ela é uma molécula que vai carregar um elétron com ela. Quando ela está aqui nesse papel de NAD+, quer dizer que, se ela está mais, ela quer receber um elétron.
mas ela ainda não tem, tá? Quando ela tá NADH, é porque ela recebeu. Então, é como se fosse um carrinho, a NADH, um carrinho que vai carregar o elétron. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Se tiver dúvida, já manda a pergunta aí no fórum. Combinado assim? Então, esse é o processo de glicólise. Então, terminou a glicólise, produziu 2 moléculas de ácido pirúvico. Agora, esse ácido pirúvico, ele pode ter 3 destinos diferentes, tá? Vou comentar com vocês no próximo vídeo para dar tempo de vocês tirarem alguma dúvida caso exista. E aí a gente já continua falando sobre os 3 processos depois que terminou a glicólise. Até daqui a pouco.